Encarnados e desencarnados. É uma alegria, né, podermos compartilhar esse momento aqui, que é o momento da palestra evangelizadora. O tema de hoje, né, solicitado pela casa, foi o perdão, e não se consegue falar em perdão sem falar em reconciliação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 5, fala sobre a reconciliação com os adversários, onde a orientação que a espiritualidade nos dá é que nós nos perdoemos e consigamos nos reconciliar quando ainda encaminhada, que quer dizer o quê? Quando ainda nesta encarnação. Isso é importante para a gente poder entender a questão do perdão e a diferença que existe entre o perdão e a reconciliação. Ao longo da nossa jornada, nós passamos por vários reinos, desde o mineral, vegetal, animal, e dentro do reino nominal ainda passamos por várias etapas até chegarmos no momento em que nós nos encontramos hoje. E nesta jornada, em cada uma dessas etapas, nós adquirimos habilidades, nós nos comportamos e com certeza nós adquirimos hábitos que, passando de uma fase para outra, evoluindo no espírito, precisaríamos abandonar. E muitas vezes nós mantemos esses hábitos. Ou seja, todas as nossas reencarnações, todas as nossas vivências na jornada para o crescimento espiritual determinam o quê? Que nós cometemos falhas e erros. E nesta jornada, segundo a lei do progresso para o homem e para os mundos, também com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o Pai Celeste, né, nos criou simples e ignorantes, para que, passando por conquista material no mundo primitivo, né, de uma forma bem simplória, com as nossas habilidades limitadas, a gente conseguisse adquirir habilidades, crescer espiritualmente para merecer um outro mundo. Nesta jornada, as falhas, aquelas escolhas equivocadas que nós fazemos, determinam muitas vezes que a gente passe, nem todos os espíritos necessariamente passarão pelo mundo de provas e expiações, porque isso faz parte da jornada de crescimento de cada princípio inteligente, mas o nosso caso é este, por isso nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Há caminho, de acordo com a nossa evolução, e conforme a gente cumprir a tarefa e a lição de casa nesta escola, que é o mundo terreno, nós vamos ter a oportunidade de passar para um mundo de regeneração, depois para um mundo feliz, para um mundo de celestial, de celeste, ou mundo celestial ou divino, até voltar ao nosso Pai, nós que partimos simples e ignorantes, passando por várias experiências, acertando em algumas experiências, errando em outras, precisando pedir perdão pelas falhas e pelos erros em algumas experiências, sendo colocado na condição sublime de poder perdoar, nem sempre fazemos, para chegar novamente ao Pai como espíritos evoluídos e puros. Saímos puros e ignorantes, devemos retornar evoluídos, cheios de sabedoria e puros. Nesta jornada, a gente passa por toda uma etapa de purificação, que é as falhas que nós cometemos e precisamos assumir a responsabilidade e, debaixo da lei de causa e efeito, eu vou responder por tudo aquilo que eu faço, por isso a preocupação com relação ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu falo, a responsabilidade para com os companheiros de jornada, né? Devo fazer ou não devo fazer isso com meu irmão? Gostaria que alguém me fizesse isso? São algumas perguntas a
a gente tomar algumas decisões na vida. E o perdoar e não reconciliar com os adversários nos coloca diante de pelo menos 4 situações. Nós vamos tentar aqui percorrer juntos. A primeira situação é o sentimento de animosidade criado pela falta ou pela impossibilidade ou pela negativa nossa de perdoarmos a quem nos causou alguma ofensa. Esse sentimento de animosidade nos mantém em vibrações contrárias à lei do amor. Então, é a primeira situação da questão da falta do perdão por parte de quem foi ofendido. O perdão e o amor caminham de mãos dadas. Então, se a lei maior do nosso Pai é a lei do amor, quem não perdoa está contrariando essa lei do amor. E a gente não precisa ir muito longe, basta a gente refletir. Eu tenho uma família, cada um de nós aqui tem, está dentro do contexto familiar. Quantas vidas divididas pela falta de perdão? Quantas vidas ceifadas pelo amor? Quantos homicídios cometidos em nome do amor? Pela falta do perdão. Ou porque não me quer mais e eu entendo que é minha posse, tem que ficar comigo. Ou porque é na cara que papai passou talquinho e ninguém bate. Então, o orgulho, né, nós não nos negamos a entender e compreender os nossos irmãos. E onde é que a gente mais exercita e mais precisa exercitar? Onde é que nós mais encontramos adversário? Alguém aqui sabe? Não? No nosso lar, na nossa família. Quando nós reencarnamos aqui, as famílias são formadas e constituídas por afetos afins, mas também, muitas vezes, nós viemos com a missão de receber em nossos lares desafetos, ou desafetos por ações infelizes e decisões equivocadas nossas em outras reencarnações, que determinam a nossa responsabilidade para com esse espírito, ou simplesmente porque esse espírito precisa de um lar com aquelas características, com aquelas condições, para que ele tenha uma oportunidade de continuar a sua evolução. E como é que a gente se coloca frente aos nossos adversários no lar? Muitas vezes, no trabalho, nós perdoamos quem puxa o tapete. Nós perdoamos quem prometeu chegar no horário e se atrasou. Nós perdoamos o companheiro que assumiu dividir o preço, a conta do almoço. E na última hora ele fala que não vai pagar. Nós nos incomodamos, mas no outro dia nós conversamos, coitado, entendi, tinha esse aquele problema. E quando isso acontece nos nossos lares, quando acontece com o nosso companheiro, quando acontece com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, será que a gente tem a mesma tolerância? Será que a gente consegue refletir e entender, guiados pela lei do amor? Por que é mais fácil, muitas vezes, a gente perdoar nos outros aquilo que a gente não quer perdoar nas pessoas que são a nossa primeira responsabilidade nessa encarnação, que são os nossos familiares? Por que muitas vezes eu enxergo o erro e a falha do outro, mas não consigo enxergar este erro e essa falha na minha pessoa? Então, assim, importante que a gente consiga perdoar como gostaríamos de ser perdoados, que a gente ame como a gente gostaria de ser amado, que a gente faça somente aquilo que a gente gostaria que fizessem para conosco. Onde frequentemente se encontra nosso maior adversário, nosso seio familiar. A segunda condição da falta do perdão ou da dificuldade de perdoarmos é
a situação da obsessão produzida pela ação de inimigos desencarnados. A gente sabe que a obsessão é um processo de perturbação que nós sofremos enquanto encarnados por influência de espíritos que já não estão participando desse mundo e dessa encarnação. E é muito mais fácil para o espírito desencarnado prejudicar ou cobrar do espírito encarnado, porque ele está de posse de habilidades e de coisas que, como encarnado, o meu corpo canal, me determina uma série de limitações. Por isso, a importância do que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, de praticar o perdão e reconciliar com o inimigo quando ainda em jornada, para que esse espírito, após a mudança de plano, a passagem para o plano espiritual, não se sinta como no direito de cobrar, ofendido, ressentido, muitas vezes por uma coisa simples que a gente poderia ter evitado se perdoado durante a caminhada. E afinal, quem será mais beneficiado com o perdão nessa situação das ofensas durante a nossa encarnação? Tá? É bem provável que a maioria de nós pense, mas os meus inimigos, o que eu tenho com meus inimigos, eles não merecem o meu perdão. Isso, quem fala isso, quem determina isso, é o nosso orgulho, porque nós nos consideramos, tanto nos consideramos melhores do que os nossos semelhantes, como nos consideramos acima do erro ou da falha que aquele irmão cometeu. Então, nós acreditamos que assim, aquilo que ele fez, eu não faço. Pode ser que até aquilo exatamente que ele fez eu não faço. Muitas vezes eu faço pior. Outra coisa, mas pior. Não é aquilo, é outra coisa, mas às vezes até pior e mais grave do que aquilo que o irmão fez. E é importante que a gente consiga entender isso, consiga se colocar no lugar do outro, consiga entender, procurar ver quais as razões que estão por detrás daquele comportamento que muitas vezes a gente computa como errado. Quando nós conhecemos as pessoas, nós criamos uma conta de crédito e débito. Então fica em crédito tudo aquilo que nós aprovamos, que nós aprendemos que é certo durante a nossa criação, e fica como débito tudo aquilo que a gente considera como errado e que nós não aprendemos a valorizar durante a nossa formação e a nossa educação. Quando um amigo nos ofende, que a gente faz alguma coisa que a gente não esperava daquele amigo, a gente imediatamente coloca na conta do débito. E seguimos a nossa vida dessa forma, considerando os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, entre credores e devedores. Só que a gente não pensa na gente mesmo como credor e devedor. Então, assim, perdoar os outros nós devemos, não porque eles merecem perdão ou não, mas porque a gente merece paz. Porque quando a gente não perdoa, alguém cometeu uma falha, a gente se sente ofendido, a gente não perdoa, a gente perde a nossa paz interior. A gente passa a raciocinar em torno daquilo que a gente sente mágoa do companheiro que cometeu aquele ato que nos ofendeu. Fora da questão de uma possível obsessão, que foi a segunda questão ali da falta do perdão, vem uma outra questão mais grave até e que atinge diretamente as pessoas irredutíveis no perdão e na reconciliação, tá? Que é o quê? Os vários problemas de saúde. Então, muitas vezes a pessoa entra em depressão, cria uma gastrite, tem insônia, vive angustiado por causa desse rancor, dessa incapacidade, dessa dificuldade de perdoar as ofensas e as atitudes dos outros irmãos.
O desequilíbrio da mente, isso aqui é um dito, tá? Pode determinar perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. A gente conhece isso desde criança. Mente sã, corpo sã. Então, se a minha cabeça, se o meu pensamento, se o meu psiquismo está envolto em pensar que fulano me fez aquilo, eu não posso encontrar com ele, eu não posso compartilhar com ele, eu não quero mais ver na minha frente. Se vir numa calçada, eu vou tocar para o outro lado da rua. Isso são sentimentos que estão dentro da gente. E nessa figura, não sei se vocês conseguem acompanhar, eu estou tentando passar aqui, ó. Na figura que fala ali, ó, felicidade, tá? Essa vermelhinha com amarelo, nessa do amor, tá? Vermelha com amarelo, um pouquinho de escuro, porque nós ainda não conseguimos amar de forma purificada, mas olhem as outras imagens, tá? A raiva, o medo, o nojo, a tristeza, a surpresa, o neutro, o indiferente, todas elas carregadas de energia deletéria. Aí a gente simbolizou pela cor escura, por causa do rancor, da dificuldade da pessoa de perdoar, de entender, de compreender, de tolerar as pessoas que muitas vezes cometem determinados comportamentos, nem então são fatas tão graves. São comportamentos que eu não faria porque eu já me situo num ponto de um pouquinho mais de evolução, de um pouquinho mais de educação, de um pouquinho mais de informação. E o irmão ainda não tem isso. Ele está numa jornada, nós sempre vamos encontrar na nossa caminhada espíritos que estão à nossa frente, servindo como modelo, nos ensinando, nos trazendo exemplo, e vamos ser um exemplo e servir de modelo para espíritos que vêm na nossa retaguarda e precisam de uma referência. A quarta situação, diante da necessidade de perdão e de reconciliação, é a diferença, chegamos agora no ponto, entre perdão e reconciliação. Perdão quer dizer remissão de pena, desculpa, indulto, etc. Renúncia de pessoa ou instituição à adesão às consequências punitivas que seriam justificadas em face de uma ação que, em níveis diversos, transgride preceitos jurídicos, religiosos, morais ou afetivos vigentes. Jesus falou no seu momento final: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele não nos cobra desde então pelo crucificado na cruz. Ninguém reencarnou aqui, né? Ninguém está aqui porque Jesus determinou que era para vir para o mundo de provas e expiações, porque pregou ele na cruz. Ele perdoou. Foi o último ato de amor dele, enquanto ele encarnava. Porque ele nos ama o tempo inteiro. Por nos amar, ele veio aqui reencarnar para ser crucificado, porque ele sabia que acabaria sendo assim. Ele veio trazer a lei do amor. Ele veio viver a lei do amor. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, na fase final da transposição da lei mosaica para a vinda de Jesus, ele recebeu os mandamentos que deveriam reger a nossa vida enquanto encarnados na evolução espiritual. E Jesus veio para viver a lei do amor, viver essa lei, e ele viveu enquanto encarnado. Quando ele nos perdoou o débito, nós deveríamos todos, né? Deveria ser uma crucificação em massa, né? Um planeta inteiro, igualzinho foi com ele. Ele nos isentou disso. Ele nos deu e nos dá a oportunidade, pelo seu perdão incondicional, de recomeçar uma nova história, de construir uma nova história a cada dia. Mas ele não nos isentou e não feriu a lei da causa e efeito. Ele nos responsabiliza pelas nossas. Ele nos alerta para assumirmos a responsabilidade das nossas ações. Então, perdoar. Vamos ver o que é perdoar, tá?
perdoar não é a aceitação de um comportamento errado nem justificativa do mesmo. Se eu chego para o meu filho e ele roubou, meu filho te perdoou, tu estava certo. Isso não é perdão. Né? Meu filho te perdoou, mas você não pode fazer isso de novo. Isso está errado, isso não deve acontecer. O fato de perdoar não significa dizer que está aprovando, permitindo ou diminuindo a gravidade do pecado. Uma mãe que vai visitar o seu filho na cadeia porque cometeu um homicídio, ela está praticando a lei do amor, ela está perdoando o seu filho. Mas ela não pode jamais falar, meu filho está certo. Porque ela não está sendo mãe e não está praticando a lei do amor. Também não significa dizer que o erro foi de alguma forma aceitável ou bom. Perdoar é algo sobre-humano, é divino, por isso é difícil. Só em nome do amor se pode conceder. Por quê? O perdão é individual, é incondicional. Independe do nível de parentesco, então por isso é sublime. Ele está ancorado, o perdão está ancorado, minha capacidade de perdoar, na capacidade minha de ser misericordioso, que é outro capítulo do Evangelho. E outra questão, tá? A iniciativa do perdão é de quem foi ofendido, não é de quem ofendeu. Por isso se assumiu. Né? Perdoar, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi a iniciativa de Jesus. E ele foi ofendido o tempo todo. Ele não foi crucificado nem por um crime que tivesse cometido. Aí vem a questão. Perdoar, a iniciativa é do ofendido, é individual e é incondicional. E a reconciliação? O que é reconciliar? O perdão depende de mim, mas a reconciliação depende do outro. Por quê? Reconciliar, o que quer dizer reconciliar? Tá? Reconciliar é voltar a ter paz com alguém, ajustar-se com alguém de novo, entrar de acordo novamente, recomeçar sem vista de acusação, permitir que volte a caminhar contigo. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Por quê? Porque isso aqui está na dependência de quem praticou a ofensa, de quem praticou aquela falha, que determinou essa mágoa e esse ferimento no meu coração. E confiar de novo, né, tem um ditado antigo que vocês devem conhecer, como dente quebrado e pé desconjuntado, é a confiança no desleal. Ela acontece no tempo da angústia. Então, é muito difícil quando uma pessoa quebra a nossa confiança, quando o nosso amor nos trai, quando o nosso amigo fere ou não está à altura das expectativas que a gente tinha dele. Mas a pessoa que foi perdoada é que vai determinar. Eu perdoei, eu estou disposta ao convívio, mas esse convívio não vai acontecer se o outro não fizer o que está aqui. Tá? Primeiro, confiar de novo exige tempo. A gente não consegue confiar da noite para o dia naquele que nos feriu. Viver novas e boas experiências juntos. Mudar o comportamento. Mostrar que realmente quer fazer de novo e agora sim da forma certa. Corrigir hábitos e atitudes, porque muitas vezes, né, a gente quer ser perdoado. E a gente até consegue ser perdoado, mas a gente não acredita que precisa mudar. E enquanto eu não sentir que eu preciso mudar, eu não vou conseguir restabelecer o convívio. Eu não vou saber aproveitar essa oportunidade do perdão. Prestação de contas e vida transparente. Isso aqui, principalmente, né, quem já ouviu na relação de casal quando um trai. Né? Aí é aquele tal negócio. Terminou o horário do trabalho. Demorou 40 minutos, a mulher já está ligando. E tem que aceitar.
vai ter que provar de novo, vai ter que conquistar de novo a confiança perdida. Eu coloquei esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo já ouviu falar, ou já viveu, ou conhece alguém que viveu, mas isso é para as outras situações também. Eu te deixei um compromisso sério e confiei na tua capacidade, na tua responsabilidade. Você não fez, você falhou, vai levar tempo, eu vou precisar de ver você mudar, e quando você tiver novamente com a responsabilidade, talvez eu te diga, fulano, não esquece que no horário tal, você vai ter que fazer A, B e C. Eu não precisava falar isso quando eu confiei da primeira vez, mas eu confiar da segunda. Para confiar da segunda vez, você vai ter que mostrar que é capaz. Eu vou ter que fazer isso com relação às pessoas com quem eu falei, com quem eu leio. A predisposição para dar explicações, né? E provar o merecimento para a segunda chance. E isso acontece, gente. Inclusive, nós estamos aqui com a nossa reencarnação. Não adianta a gente falar, eu quero mudar, eu quero evoluir espiritualmente. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, eu quero compreender o meu irmão, eu quero aprender a amar incondicionalmente. Aí eu chego na fila do banco, se eu tiver um conhecido, tem 10 na minha frente, aí deixa eu ver se não tem sido lá para me tirar e me passar na frente. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o contrário àquilo que eu estou propondo como sendo a minha vontade. Desejar não é fácil a gente conseguir praticar, entender e aceitar e assumir internamente a nossa condição de perdoar. Mas a gente deve primeiro começar desejando a reconciliação. Pensa bem com relação a este teu irmão, deseja o bem dele, procura entender o porquê que ele fez, procura ver o comportamento e a tentativa dele de mudar e de se melhorar e de tentar pagar a falha que ele fez, de tentar pagar o seu erro, embora você tenha perdoado. Ore por quem te ofendeu. É a melhor coisa. Tá? Não precisa chegar lá, muitas vezes vocês não vão ter nem a oportunidade de chegar perto da pessoa que cometeu a falha, porque ela não entende que falhou. Ela não acha que cometeu um erro. Então, por isso que o perdão é individual e incondicional. Quem tem que se liberar do sentimento deletério, quem tem que libertar o grilhão do ódio, do ressentimento, quem tem que cuidar pela sua saúde, sou eu. Então, o perdão cabe a mim. Então, orar pelo meu irmão, procurar amenizar esse sentimento de raiva, de revolta, de ciúme com relação a ele, né? Já é um começo. Inicialmente, quando a gente procura praticar isso, parece até uma coisa forçada e hipocrisia. Mas muitos dos comportamentos negativos que nós temos hoje, nós os temos pela repetição constante deles. Então, vamos começar, por que não começar a repetir os comportamentos que nos conduzem para o bem, para o crescimento, para uma convivência saudável? Pagar o mal com o bem. E vem a pergunta, quanto vale a nossa paz? Quanto nós estamos dispostos a pagar para termos uma saúde, para termos uma vida em paz? Vale a pena o comportamento de eu perdoo, mas eu não esqueço? O que adiantou perdoar? E será que perdoou? Porque se tu não esqueceu, aquele irmão cometendo aquele erro está no teu pensamento constantemente. Toda vez que tu lembra o teu aspecto negativo. Então, tu está alimentando a tua alma e o teu espírito com energias negativas. Eu vou conseguir ter paz? Não. Quantas vezes, até principalmente nos relacionamentos familiares, existem sempre tem aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos de estar bem com elas, que quando nós estamos distantes, nós imaginamos 1000 coisas boas para falar, nós imaginamos uma palavra de amparo, de carinho e de afeto,
E quando a gente chega perto, qualquer vírgula mal colocada, qualquer expressão mais forte muda e a gente faz exatamente o contrário. Ou a gente se fecha e não dá espaço para o outro, ou a gente revida o outro ao invés de tentar se aproximar dele e entender. Quantas vezes à distância eu penso, coitado do meu irmão, ele não está bem situado, ele está desorientado, ele está passando por situações que não estão dando condição a ele de pensar, de parar, de refletir. Se eu estivesse no lugar dele neste momento, eu estaria nervoso, eu estaria instável, longe. Aí quando eu chego perto e esse meu irmão faz exatamente aquilo que a distância sabia que ele faria e que eu me dispus a ter paciência, a ter amor, a poder compreendê-lo, a coisa vem das vísceras, né? É um sentimento visceral que sobe e faz com que a gente faça tudo ao contrário do que a gente tinha que fazer. A questão da contabilidade, que eu falei para vocês nos relacionamentos, né? Nós conhecemos as pessoas e vivemos no mundo de créditos e débitos. Convivemos com pessoas cheias de débitos e créditos e também conhecemos pessoas com as quais não convivemos, mas que nós, pelas informações, pelo que passa na mídia, pelo que a minha vizinha falou, começamos a computar aquela pessoa que a gente não convive, que a gente não conhece, com créditos e débitos. Nós nos sentimos no direito de falar que ele tem de positivo, de crédito, isso, e tem de negativo, isso. Quando não, computamos muito mais de débitos e não temos créditos, pelas informações que passam. Então, o perdão implica como eu contabilizo essa operação. Dependendo do nosso conceito, será o nosso juízo e motivação para o perdão. Será que eu não estou contabilizando demais débitos para os meus semelhantes? Quando eu me avalio na frente do espelho, numa autoanálise, será que eu consigo botar essa conta direitinho? O que é crédito meu e o que é débito? Ou eu procuro favorecer a minha contabilidade pessoal? O favorecer a contabilidade pessoal é o que nos torna orgulhosos e faz com que a gente acredite que os outros não mereçam perdão. Nós merecemos, os outros não. A arte do perdão, ela tem uma ciência. Para que eu consiga aprender a perdoar, eu tenho que saber 20% da minha capacidade, da minha condição de exercer o perdão é vontade. Então, 20% da situação de 100 depende da minha vontade. 30% está na minha capacidade de me colocar no lugar dos outros. O que é me colocar no lugar dos outros? Não é viver a vida dos outros. É conseguir me colocar, pensar como se fosse o outro e voltar para o meu lugar. Realmente, se eu vivesse aquilo, talvez eu não vou fazer, porque não é o certo. Mas se eu tivesse na mesma situação, vivendo o que ele está vivendo, talvez essa fosse uma das atitudes que eu pudesse fazer. Não está, inclusive. E 50% é do ato e da graça da misericórdia. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala, entre as bem-aventuranças, lá no monte, bem-aventurados os misericordiosos. Porque ter misericórdia, conseguir perdoar, não é fácil e não é difícil. É uma das lições mais difíceis para nós aprender. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, foi o último ato de amor enquanto encarnado de Jesus e que falava exatamente da situação que nós vivemos enquanto encarnados aqui. Jesus é um espírito extremamente evoluído,
que veio aqui para conviver com os irmãos menos evoluídos. E nós estamos aqui, no planeta de provas e expiações, convivendo espíritos superiores que vêm com missões para serem desenvolvidos, espíritos endividados que precisam expiar e corrigir, fazer de novo a missão, e espíritos em caminhada de crescimento que precisam fazer a prova final para ver se estão aptos para passar para uma etapa mais evoluída. E nós esquecemos dessa parte. Perdoa, meu pai, perdoa este irmão. Ele não sabe o que ele está fazendo. Porque tem situações que realmente nosso irmão não tem a noção da gravidade daquilo que ele está fazendo. Chico Xavier falou: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender, magoar, para sentir-se forte. E tem uma outra questão nessa caminhada do perdão, que é o auto-perdão. Muitas vezes a gente não consegue perdoar o nosso irmão porque nós somos juízes extremamente rígidos conosco mesmos. Então, muitas vezes, a gente tem um código de ética e de comportamento tão rígido que não nos permite errar. E assim como nós não nos permitimos errar, nós passamos a não permitir o erro nas outras pessoas. O bom julgador, por si, julga os outros. Então, aquilo que nós não perdoamos em nós não conseguimos perdoar em nosso irmão. Aquilo que nós não conseguimos amar em nós mesmos, nós não vamos conseguir amar no nosso irmão. O ama-te, o amor ao próximo, de forma incondicional, está na relação direta do auto-amor. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, de forma saudável e incondicional, se eu não consigo amar a mim mesmo? Então, assim, eu vou não amar ao próximo como eu não amo a mim mesmo. Então, essa questão de perdoar, de conviver com amor, não quer dizer abdicar do processo individual. Nós estamos aqui numa jornada, o crescimento e evolução do espírito, ela é individual. Ela se dá no grupo. Sem grupo e sem os companheiros de jornada, eu não vou conseguir evoluir espiritualmente. Mas a minha caminhada é individual. Não está na dependência da caminhada do outro. Cada um de nós tem a responsabilidade sobre o seu próprio caminho. Então, reconhecer o erro e perdoar a si mesmo prepara o caminho para que eu consiga perdoar aos outros. Essa iniciativa do ofendido, que eu tinha colocado para vocês, né, que é muito importante a gente ressaltar aqui. Então, a incondicionalidade do perdão e iniciativa não é de quem ofendeu, ou de quem foi ofendido. Por isso, a diferença e a quarta situação ali, a gente conseguiu estabelecer uma diferença bem clara entre o perdoar e o reconciliar. Perdoar é incondicional e é iniciativa do ofendido. A convivência vai depender dos dois e de Deus. De Deus, a decisão dele é pelo perdão e pela convivência. Mas o ofendido tem que estar, o ofensor tem que estar disposto a conviver. Então, a minha responsabilidade é o perdão e a abertura para a convivência. Se vai acontecer ou não, só o tempo e a decisão do outro que vai dizer. Mas o importante aqui é eu conseguir olhar para dentro de mim e falar: Senhor, a minha parte eu fiz. Nesse momento, então, eu quero agradecer a todos, pela paciência
Pedir a todos que fechem os olhos. Nesse instante, então, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas escolhas equivocadas, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, graças ao teu perdão e ao teu amor incondicional. Agradecer a oportunidade de escrever a cada dia uma nova história. Dai-nos, Senhor, a condição, a vontade e a determinação para que os nossos corações possam vivenciar a lei do amor, vivenciar o perdão, a compreensão, o companheirismo. Senhor, que a gente possa aproveitar esta oportunidade enquanto encarnados de resolver as nossas questões com os nossos adversários, para que, na oportunidade da vivência, no novo plano espiritual, tenhamos contabilizado mais amigos do que inimigos. Dai-nos a condição, Senhor, de nessa escola da vida aprender, não levarmos a cada dia novos fracassos e novas falhas, para que a gente consiga corrigir aquilo que a gente entende que precisa ser mudado, e que a gente consiga ter paciência e tolerância para com aquilo que a gente ainda não consegue alcançar. Que a gente tenha, sobretudo, Senhor, o teu amor no nosso coração, no momento de entender e compreender o nosso irmão. Nós agradecemos a nossa irmã pelo trabalho que foi feito, agradecemos a presença de todos. A Doroti aqui está nos passando a palestra da próxima semana. Vamos ver aqui. Quarta-feira, dia 18, será a palestra do Luiz Henrique Sebela, O Trigo de Deus. Né? Então, mais uma vez, agradecemos a Solange por esse tema que nos trouxe e que, com toda certeza, vai fazer com que nós voltemos para nossas casas e pensemos muito sobre o assunto. E agradecer a presença de todos os irmãos. Para nós, ficamos muito felizes de ver essa sala repleta, porque, como sempre dizemos, não adiantaria nada nós estarmos aqui se os irmãos também não viessem em busca. Esta troca que nos faz tornar a nossa caminhada cada dia um pouquinho melhor. E neste momento, os irmãos que quiserem receber as energias do passe permaneçam sentados, que serão chamados. Muito obrigada a todos.